E aí, vamos falar de ansiedade? Decidi fazer esse vídeo porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem com ansiedade, mas muitas vezes não tem os recursos financeiros suficientes para fazer um tratamento com psicólogo, e às vezes não tem apoio nem compreensão familiar em relação a isso, que é o meu caso. Eu passei muitos anos assim, sem apoio familiar e sem condições de fazer um tratamento psicológico. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho das dicas que eu utilizei, que eu aprendi durante o processo terapêutico, que eu aprendi na prática mesmo, a contornar os sentimentos e as emoções que a ansiedade me trazia. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre a procrastinação. Muitas vezes, quando a gente deixa de fazer as coisas que a gente precisa fazer, seja de trabalho, seja da faculdade, seja da sua casa, isso te gera mais ansiedade. Porque você acaba ficando culpado, sabe aquele sentimento de culpa, que eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu tenho que fazer? Então, se antes você tava ansioso porque não tava conseguindo fazer as coisas, você vai se sentir mais ansioso por causa da culpa que vai estar dentro de você. Então, um exemplo interessante pra vocês. Eu sou universitária, certo? Então, se eu tenho uma prova daqui a uma semana, eu não vou deixar pra estudar 2 dias antes da prova, porque isso vai me deixar muito ansiosa, e com razão, gente. Quem é que em 2 dias consegue absorver todo o conteúdo suficiente pra uma prova? Só o superdotado, porque eu pelo menos não consigo. Então, uma semana antes da prova, eu já começo a estudar. Então, um dia antes da prova, eu só vou fazer uma revisão. Isso vai me deixar muito menos ansiosa. Tá? Antecipar as coisas importantes que você tem que fazer na sua vida e não deixar para a última hora. Uma dica que eu tenho que dar, que é super importante, é o teste de pensamentos, que é algo que eu aprendi com a minha terapeuta. O teste de pensamento é muito simples. Você vai pegar aquela situação que te está deixando ansioso e vai fazer algumas perguntas para ela, para ver se realmente a sua cabecinha tá te dizendo a verdade. Porque muitas vezes a gente fica ansioso por situações que nunca vão acontecer. E você tá perdendo a sua paz, tá perdendo a sua qualidade de vida por situações que nunca vão acontecer. A pergunta que você tem que fazer em relação a essa situação que tá deixando você ansioso é entender quais são os pontos que me levam a acreditar que essa situação realmente é verdade. Por exemplo, eu tô muito ansiosa para receber uma nota de uma prova. E eu vou ficar pensando nisso, ai meu Deus, eu vou tirar nota baixa, ai meu Deus, eu vou tirar nota baixa, ai não vou ter um bom desempenho na prova, isso vai me prejudicar, não vou conseguir nunca me formar, e vários pensamentos catastróficos que vai vir na minha cabeça. Então você tem que comparar esse pensamento e entender quais pontos me levam a acreditar que ele é verdade e quais são os pontos que me levam a acreditar que talvez ele seja mentira. Talvez esses pensamentos que tá deixando a sua mente muito acelerada, essas situações nunca vão acontecer. Mas sim, pode ser que elas aconteçam. Então, por exemplo, vamos supor que eu realmente tire uma nota baixa, tá? Foi lá, tirei um 5 de 10. Aí eu posso pensar o seguinte: o que eu posso fazer em relação a essa situação? Então eu tenho que pensar assim: quais foram os pontos que eu errei na hora de estudar? Será que eu estudei pouco? Será que eu não estudei correto? E aí eu vou aperfeiçoar para a próxima prova. Gente, a gente tem que entender que não tem nenhum problema a gente errar. O problema é a gente não consertar os nossos erros. E a ansiedade, muitas vezes, faz com que a gente fique tão paralisado que a gente não consegue perceber quais são as possibilidades e os caminhos que a gente pode tomar para melhorar aqueles erros. A outra dica que eu acho que é um pouco lógica é diminuir o uso de redes sociais. Existem diversas pesquisas, gente, vocês podem ver como a rede social está diretamente associada ao aumento da ansiedade nas pessoas. Eu passei 1 ano sem usar o Instagram. Claro que teve alguns malefícios, eu percebi que eu me distanciei muito das pessoas, porém, a minha ansiedade diminuiu drasticamente, gente. Foi tipo assim, uma queda. Na rede social, gente, a gente acaba se comparando muito com outras pessoas. Então isso aumenta a nossa ansiedade, abaixa a nossa autoestima. Então, assim, malefícios gigantescos. Diminuir o uso, não ser drástico, tipo, não usar nunca mais, mas eu acho que você usar com moderação. Esse é o segredo da vida, sabe? Nunca ser de mais ou de menos. Sem falar que é quando a gente publica um stories, a gente fica esperando que as pessoas curtam, a gente publica uma foto ou um vídeo, a gente fica naquela ansiedade de quem é que vai curtir aquilo, sabe? O último ponto que eu acho super relevante, que parece um pouco lógico, mas na minha cabeça não fazia sentido, eu acho que na cabeça de muitos de vocês também não faz sentido. Nem tudo está no nosso controle. Às vezes a gente tem ansiedade porque a gente quer controlar tudo ao nosso redor.
E muitas vezes as coisas não são dependentes 100% da gente. Existem outras pessoas envolvidas, porque a gente vive em sociedade, sabe, gente? Então, a partir do momento que conseguimos perceber que nem tudo depende das nossas ações, que nem tudo é nossa responsabilidade, a carga das nossas costas diminui. Parece que a gente tira uma mochila super pesada, porque nem tudo vai ser sua responsabilidade, nem tudo vai depender de você para sair bom ou ruim. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha ajudado alguém que tá aí me assistindo, tá? A qualidade do vídeo não tá essas coisas todas, porque eu tô começando agora no YouTube, tá? Então... Mas não esquece de curtir e comentar a sua relação com a ansiedade, se hoje você se sente mais preparado de lidar com ela ou se você ainda tá passando por dificuldades, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo!